muito importante. O último convite. Há um convite que Deus está fazendo para você. Há um convite de restauração, há um convite de vitória para você, há um convite que Deus está fazendo aqui. Sabe, o último convite. O texto base de hoje encontra-se em Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre você. O texto começa dizendo aqui que o povo de Deus, ou o povo conhecedor da verdade, precisa sair do quê? Das igrejas falsas. Você precisa sair. Eu não sei se você percebe, irmão, que toda a vez quando há tentação, Deus sempre fala para fugir. Toda vez que o Estado é tirano, Deus sempre fala para fugir. Lembra do caso de Moisés? Deus falou o quê? Foge, esconda ele, joga nos juncos, mas foge. Você lembra no caso ali de Jesus Cristo? Deus falou ali, Herodes perseguindo, Deus falou o quê? Foge. Você percebe que em todo o ambiente Deus está falando para que o povo fuja dessas coisas más. Não pensa que você é o Superman, não. Não pensa que você vai conseguir vencer a tentação por sua própria força, sabe? O Superman ele apara a bala no peito. O Superman é fortão. Mas aquilo ali é só história. Nós somos seres humanos e a luta que temos não é contra a carne nem contra o sangue. Talvez se fossem pessoas feitas de carne e sangue, você conseguiria vencer. Mas a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades que estão querendo habitar onde? Nos lugares celestiais. Tua casa é de Deus, tua família é de Deus, teu coração é de Deus, tuas coisas são de Deus. O inimigo quer fazer uma guerra justamente para ter o lucro de uma coisa que não é sua. Se você não é do inimigo, é justamente contra você que ele vai guerrear, para ganhar o quê? Aquilo que não é seu, porque ninguém faz uma guerra para ganhar uma terra que não é sua. Sabendo disso, mais uma vez o texto bíblico traz uma ideia para nós de que devemos sair, devemos fugir dessas igrejas falsas, dessas filosofias falsas, dessas coisas que estão nos levando para fora. O autor bíblico, em específico, ele fala aqui da igreja falsa, né, da meretriz, da mulher prostituída, né, que é o enredo desse capítulo. Mas será que não estamos vivendo perto? Porque pessoas aqui, a Bíblia diz, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei, né? A presença do Senhor está conosco no meio do seu povo também. Então perceba que nós temos lugares em que pessoas estão presentes com Deus e também temos lugares em que pessoas não estão presentes com Deus. A Bíblia diz que se não for para pregar, é para você fazer o quê? Se afastar desse tipo de pessoa, porque senão os bons costumes serão corrompidos. Sabe? A palavra frívola, ali as brincadeiras que não são santificadas, o ambiente longe de Deus, ele vai fazer com que você seja corrompido. Sabendo disso, eu quero falar a vocês, o enredo da lição começa dizendo, na introdução da lição começa dizendo que havia um líder ali o primeiro-ministro da União Soviética, né, antiga, extinta União Soviética, Nikita Khrushchev. Esse camarada Khrushchev, esse camarada fazia um discurso importante acerca da violência e do excesso que havia acontecido durante aquela era de Stalin. Enquanto Khrushchev discursava ali, alguém mandou um papel para ele e perguntou a ele o que o senhor estava fazendo quando Stalin cometeu todas essas atrocidades. Irado, ele disse: Darei um minuto para que essa pessoa que escreveu esse bilhete se apresente. Porém, irmãos, ninguém se apresentou. Ninguém disse quem era o autor, porque estava com medo. Ninguém teve a coragem de assumir a autoria daquele bilhete. Ele então disse: Eu estava fazendo o mesmo que o autor desse bilhete está fazendo, me escondendo. Nada. Eu tinha medo de ficar marcado. Deus pede que nos levantemos com coragem para proclamar a verdade. Não tenha medo de dizer que você é crente. Não tenha medo de dizer que você é de Jesus. Não tenha medo de fazer aquilo que as pessoas de Jesus fazem.
Sabe, irmão, o mundo inteiro necessita conhecer as verdades que um dia foram alcançadas por você. O mundo inteiro precisa. Como é que eu faço isso, pastor? Você tem que pregar o evangelho, porque não pregar o evangelho é uma traição de Jesus. Não dizer que você está casado é uma forma de trair. Quando todas as pessoas ali estão pensando que você é solteira, estão pensando que você é solteiro, você tem que falar para todo mundo: eu sou casado. Você tem que colocar, né? Hoje em dia, hoje em dia não, sempre, né? Nós temos aqui, de forma cultural, a nossa aliança, que é uma forma de dizer que temos uma aliança a uma pessoa e que somos casados. A nossa sociedade, quando olha uma aliança no lado esquerdo da mão, eles dizem: aquela ali é casada, aquele ali é casado. Então, quando nós pregamos o evangelho ao mundo, nós estamos dizendo: eu sou casado com Cristo, e não utilizar a pregação ao mundo é uma forma de trair Jesus Cristo. Veja o que a autora declara acerca disso. O mundo todo é um vasto campo missionário. E nós que temos conhecido há longo tempo a mensagem evangélica, deveríamos ser animados pelo pensamento de que lugares que antigamente era de tão difícil acesso são agora facilmente alcançados. Países que até agora fechados pelo evangelho estão abrindo as portas e suplicando que lhes explique a palavra de Deus. Reis e príncipes estão abrindo portas que, por muito tempo, permaneceram fechadas, convidando os arautos da cruz a entrar. É um fato que tem muitas pessoas que antes rejeitaram a verdade, só que hoje elas estão com as portas abertas. Inclusive, ela declara aqui no livro Obreiros Evangélicos que muitos países estão abrindo a porta para o evangelho. E você precisa pregar. Sabe? Ninguém sofrerá a ira de Deus antes que a verdade tenha sido apresentada à mente e à consciência e tenha sido rejeitada. É um fato que ninguém vai sofrer a ira de Deus se a mensagem não lhe for apresentada. Todas as pessoas, e uma das coisas é que a pregação do evangelho vai ser feita no mundo todo. Então você talvez tenha que orar por aquelas pessoas que já tiveram a pregação do evangelho apresentada a si e decidiram não estar com o Senhor e decidiram rejeitar a pregação. Há muitos que nunca tiveram oportunidade de ouvir as verdades especiais para este tempo. Você tem que falar a mensagem de salvação a outras pessoas que talvez nunca tivessem ouvido essa mensagem. Eu ainda vou mais além. A obrigatoriedade do quarto mandamento nunca lhes foi apresentada em sua verdadeira perspectiva. O decreto não será imposto ao povo cegamente. Todos receberão esclarecimento suficiente para tomar de forma inteligente sua decisão. É um fato que a pregação do evangelho vai acontecer se você pregar ou não. Ah, eu não quero pregar. Tá bom, a pregação do evangelho vai acontecer. O problema está que você não vai participar da pregação do evangelho. E quem não participa ativamente da pregação do evangelho, quem rejeita Cristo, naquele grande dia também irá rejeitar. O Senhor irá rejeitar esse irmão. Por isso a importância de você proclamar a verdade do evangelho, de você proclamar as coisas de Deus. Por quê? Porque você não é um funcionário dessa empresa, você é um herdeiro de Cristo. Você não é aí uma pessoa qualquer desse mundo. Você é um pregador do evangelho. Você não é médico, você não é enfermeiro, você está disfarçado. A gente sempre diz porque você é um agente de Deus na vida desse povo aí. Mais do que você ser um trabalhador aonde você trabalha, você é um agente de Deus. Então, você está infiltrado na sociedade para quê? Para pregar o evangelho, para falar e proclamar, e ela utiliza a terminologia um arauto, né? Um arauto da pregação. Você é um representante de Deus. Então, o irmão que não prega é o irmão que vai ser rejeitado depois. O irmão que não proclama, o irmão que na sua habilidade não faz, tome muito cuidado para você não estar rejeitando as coisas de Deus. Eu percebo muitas vezes, à luz do que ela declara aqui, que nós temos que ter alguns motivos de oração. E ela estabelece, a lição estabelece aqui três motivos. Primeiro, é para nós despertarmos os irmãos, e eu estou falando desse jeito para você, para despertar você da letargia espiritual. Porque tem uma galera que está meio morno, sabe? Tipo a conversa de Laodiceia, né?
ou tá meio morno, nem quente nem frio. E nós queremos, e eu já fiz essa oração no começo, para que o Espírito seja derramado sobre você. Mas você tem que estar ativo, pegando fogo, para que o Espírito venha e inunde sua vida, sabe? Também temos que orar pela pregação do Evangelho, e por isso que ela aborda a proclamação ao mundo. As pessoas que vivem especialmente no Oriente Médio e no norte da África, ou em grandes áreas urbanas, tem muitas pessoas que não têm a presença do Senhor e nem a pregação do Evangelho. Não só aqueles que vivem em grandes áreas urbanas, como é o nosso caso de São Paulo, mas aqueles que estão lá na África, aqueles que estão no Oriente Médio, que eles seguem outras religiões e é muito difícil a penetração do evangelho em muitas dessas pessoas, em muitos desses locais. Então, a importância de você começar a pregar. E saiba de uma coisa, aqui nas grandes cidades, né, em São Paulo, por exemplo, não é fácil pregar o evangelho, porque o secularismo é outra religião, o ateísmo é outra religião. As pessoas não estão muito aí querendo saber das coisas de Deus. Elas estão mais preocupadas em trabalhar, e aqui todo mundo sai corrido para o trabalho, você deve já estar andando aí para o trabalho. Então, muitos têm essa dificuldade. Como é que eu faço para pregar o evangelho? Consagração e ação. O tempo é curto e toda parte há necessidade de obreiros para Cristo. Deveria haver 100 trabalhadores diligentes e fiéis nos campos missionários nacionais e estrangeiros, onde há somente um. Os caminhos e atalhos ainda não foram trabalhados. Urgentes incentivos devem ser apresentados aos que deviam estar agora empenhados em trabalho missionário para o Mestre. É um fato que muitas pessoas estão perdendo muito tempo com esse mundo aqui, quando que deveriam estar trabalhando ativamente para as coisas do Senhor. Ela ainda continua dizendo que é nosso dever dizer aos nossos irmãos no ministério que a mensagem que proferimos venha cheia do Espírito Santo. Você não pode pregar sem estar consagrado, sem ter, senão Deus não te usa, meu irmão. Senão é só um sino que bate, eu não tenho aqui barulho de sino, mas senão é só um sino aqui, ó. Dá para ouvir, não sei se dá. Só um sino que bate. O irmão só é um sino que fica pim, 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 pim. Faz nada. Não mudou sua vida ouvir esse barulhinho aqui? Aí, ó. Mudou sua vida? Não mudou sua vida em nada. Tem irmão que faz barulho, mas não muda nem a sua própria vida e nem a vida dos outros. Por quê? Porque ele às vezes está falando sem estar imbuído pelo Espírito Santo. Quando eu orei para vocês aqui, eu orei a vocês, orei a Deus, pedindo a presença do Espírito Santo, né? Eu orei junto com vocês aqui. O que que eu estava querendo dizer? Mais do que a habilidade para falar, mais do que trazer os irmãos à presença de Deus aqui à frente, é termos a presença do Espírito Santo. E por isso que devemos nos consagrar, precisamos de uma consagração completa. Esta é a hora de oferecermos ao mundo uma demonstração de poder de Deus em nossa própria vida, em nosso próprio ministério. Por isso que ele fala que devemos orar pelos amigos, devemos entregar os livros missionários, devemos convidar ali para as pessoas assistirem a TV Novo Tempo, devemos ouvir, convidar as pessoas a ouvirem a Rádio Novo Tempo e conhecer os aplicativos da igreja. Ontem eu estava olhando o aplicativo, o Feliz Set Play, né? Tem coisas formidáveis ali. Então você precisa ter mais do Senhor, precisa se consagrar. Por quê? Porque através do batismo do Espírito Santo, você já foi batizado nas águas, você já foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas esse batismo do Espírito Santo tem que ser um batismo diário. Você tem que ter esse batismo diário. E a mensagem será levada avante quando nós tivermos o Espírito Santo conosco. Mais do que força, devemos ter a sabedoria do Espírito. Não tanto por argumentos, que muita gente sabe argumentar bastante, falar da Bíblia, falar das coisas e tudo mais. Isso tem o seu lugar. Mas ela declara o seguinte: a mensagem será levada avante não tanto pelos argumentos, quanto pela convicção profunda do Espírito de Deus. Então, mais do que a habilidade de pregar, pai, pastor, o irmão Túlio, ele prega na classe bíblica, ele tem habilidade e tudo mais, né? Porque eu estou fazendo propaganda da classe bíblica, Túlio. E tem a classe bíblica da nossa igreja, mais do que habilidade, como o irmão Túlio tem, você pode dizer, mas eu não sei, pastor, falar como o irmão Túlio fala. Eu não sei, pastor, pregar como ele prega. Eu não sei fazer como ele faz.
Então, vou te dizer, para você ficar melhor que o Túlio, você tem que ter uma coisa que ele tem, o Espírito Santo. Quando você tiver essa mesma coisa que o irmão Túlio tem, a presença do Espírito em sua vida, quando você tiver essa presença, mais do que a habilidade de falar, você vai ser eloquente, porque o Espírito está sobre você. Então, se você é um irmão que não tem habilidade em fazer algumas coisas, tem habilidade em ter a presença do Espírito. Por isso, ela continua dizendo: os argumentos foram apresentados a todos. A semente foi semeada. Eu já falei para o meu filho, eu já falei para o meu pai, já falei de Jesus para a rua toda. A semente foi semeada e agora vai germinar e frutificar. Os raios de luz penetram por toda parte. A verdade é vista em sua clareza. E os leais filhos de Deus cortam os laços com os que têm, cortam os laços que os têm prendido. Quais são os laços que têm prendido você aqui na terra que fazem com que as coisas de Deus não frutifiquem? Será que tem algum pecado que tem prendido você aqui na terra? Será que algum parente seu, algum familiar tem prendido você para você não fazer aquilo que é certo? Ela diz: filhos de Deus, melhor, laços de famílias e relacionamentos na igreja não têm poder para detê-los agora. Por isso que eles dizem: sai dela, povo meu. Por quê? Mas, pastor, minha família toda é de uma igreja, pastor. Pastor, eu sou dessa igreja desde quando eu cresci. Pastor, minha família é daqui, meus parentes. Laços familiares e de amigos não podem deter você nesse lugar. A verdade é mais preciosa do que tudo mais. Apesar de todas as, apesar das forças arregimentadas contra a verdade, diz a autora, um grande número de pessoas se posicionará ao lado do Senhor. Eu julgo que nossa igreja receberá muitas pessoas. Por quê? Porque nós iremos nos posicionar ao lado de Deus e muitas pessoas vão ver isso. As pessoas, mais do que ver a sua doutrina ou a placa de nossa igreja, elas precisam ver em nós a presença do Espírito. Compreenda que o poder do Espírito Santo precisa tomar controle de nossa vida para que a obra de Cristo seja eficaz em nós. E assim nós vamos conseguir, vamos poder pregar o evangelho e falar aos corações para que essas pessoas sejam convertidas, diz a irmã Vilma. É um fato, queridos irmãos, que hoje devemos purificar o nosso recipiente a fim de estarmos prontos para receber a Deus. Você tem que receber as coisas do Senhor, sabe? Hoje você, para receber as coisas do Senhor, tem que se preparar, estarmos prontos para o derramamento da chuva serôdia, pois a chuva serôdia há de vir, e a bênção de Deus encherá toda a nossa alma, e se ela estiver purificada de toda contaminação, você vai ser cheio pelo Espírito, vai ser cheio do Espírito. É nossa obra hoje submeter o nosso coração a Cristo, para que sejamos preparados para esse tempo de refrigério da presença do Senhor. Devemos estar aptos, devemos estar preparados para receber o Espírito Santo. Então, por que você não tem algumas coisas solucionadas em sua vida? Por que você ainda não tem o poder do Espírito completo em sua vida? Será que é porque você não está se preparando para recebê-lo? Devemos ser fiéis, buscar a Deus, porque tem gente que está em nossa igreja que é rebelde. Deus está falando: faça a reforma de saúde, cuide da sua vida, cuide dos seus familiares, ore, estude a palavra. Mas o irmão rebelde, ele não cuida da saúde, ele não ora, ele não jejua, e o irmão não está na presença do Senhor, ele é rebelde. Será que você é rebelde ou você é fiel? Mas se você for rebelde, nós queremos trazer você para o lado dos que são fiéis. Só que é o seguinte, você tem que fazer a sua parte, porque eu já disse para você, aquilo que está no âmbito espiritual, aquilo que está no âmbito do sobrenatural, aquilo que está no âmbito das impossibilidades, é com Deus. É impossível, é Deus que vai resolver. Está nas melhores mãos. Se sua causa é uma causa impossível, se sua causa é uma causa que não tem solução, que você não consegue resolver, se você procurou toda a solução e não conseguiu, então está nas melhores mãos, está na mão do Senhor. Mas se o negócio está na sua mão e sua mão não é muito boa, sua mão está meio lambregada com pecado, sua mão está meio lisa, porque você é liso, você não vai, você não estuda, você não desempaca, você não procura, você não bate na porta, você não está buscando, você não é fiel. Então toma cuidado, porque talvez a sua causa não esteja sendo entregue na mão do Senhor, porque as suas mãos estão sujas de sangue.
Veja, queridos irmãos, a verdadeira obediência à palavra de Deus será considerada rebeldia no mundo de hoje. Ser fiel até a morte é por quê? Porque você vai ser rebelde para a sociedade. A sociedade vai olhar você com rebeldia. Cegado por Satanás, o pai exercerá aspereza e severidade para com o filho crente. Ou o patrão ou a patroa oprimirá o empregado que observar os mandamentos. A palavra de Paulo vai se cumprir de forma literal. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você vai ser perseguido se você quiser fazer as coisas certas. Então não tenha medo do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar. Tenha medo de não fazer a vontade do Senhor. Deus trará recompensa àquele que for fiel. Perceba que Cristo Jesus, a palavra diz: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. De 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Como os defensores da verdade se recusarão a honrar o descanso dominical, ou seja, os crentes adventistas não vão honrar o descanso dominical, alguns deles serão lançados na prisão, exilados, e outros tratados como escravos. Vão perseguir os crentes, sim. Vão perseguir os fiéis, sim. Saiba disso. Vão perseguir. Hoje, aqui por causa do nosso país, é meio bom, né? Você dizer que é crente. Mas se você for crente da Adventista, esse daí não é muito crente, não. Isso não é muito bom. Esse daí é o cara da lei, é o cara do café, é o cara da Ellen White. Eles colocam um monte de carimbo em nós. Sabe, irmãos, é um fato. Nesse tempo de perseguição, a fé dos servos de Deus será provada. E talvez você tenha a sua fé provada ainda em seus dias. Eu ainda digo mais a vocês: eles proclamarão fielmente a advertência. Você tem que estar firme, seguindo somente a Deus e a sua palavra. Como é que eu faço isso, pastor? Quando eu aplico em meu coração. É um fato que você tem que aplicar. Não adianta você ficar só me ouvindo sem guardar em seu coração. Alguém disse que os cristãos são como um barco. É um fato. Não há problema se o barco estiver na água, diz o autor, desde que não haja água dentro do barco. Não há problema de estar no mundo, desde que o mundo não esteja dentro do cristão. Deus nos chama para sermos influenciadores do mundo e não sermos influenciados por ele. A cada dia devemos permitir, queridos irmãos, que Deus transforme a nossa vida. A cada dia precisamos mais estar cheio do Espírito e sermos motivados por Ele. Sermos ativados pelo Espírito, devemos ir até as pessoas e fazer a diferença na vida delas. Por isso que a gente bate na tecla para você orar com a gente todos os dias, agradecendo a Deus, porque Deus tem interesse em salvar todo mundo e Deus teve paciência com você até hoje para você ouvir. Deus está tendo paciência com você, aguardando o seu engajamento. Você tem que confessar Jesus Cristo, pedindo perdão todas as vezes que o ministério pessoal bateu na porta e pediu para você ir pregar o evangelho e você não se envolveu na missão. É o momento de pedir perdão ao Senhor, porque deveríamos estar mais envolvidos na missão do que qualquer outra coisa. Deveríamos empregar os nossos recursos, a nossa doação na pregação do evangelho. Se você julga que esse negócio do céu é a coisa mais importante para ti, então por que você não está investindo nessas coisas? Porque muitos irmãos acabam retendo os dízimos, as ofertas e não investem nas coisas do Senhor. É preciso orar pedindo que Deus dê sabedoria a você, para que você seja salvo, para que a palavra esteja junto contigo. Os campos estão prontos, os campos estão maduros, mas nos faltam o quê? Os ceifeiros. Ela declara que deveria ter 1.000, só tem um crente lá. Por isso a gente intercede por você. A gente intercede pela África, a gente intercede ali pela Europa, nós intercedemos ali por aqueles países da janela 1040, mas nós intercedemos também por nossa sociedade, para que as pessoas nas grandes cidades, como é o caso aqui de São Paulo, eles tenham esses instrutores bíblicos, tenham pessoas que ensinem a palavra. Não é só para pedir por coisas pessoais, mas é para pedir que o Espírito Santo habite em você mais do que as lutas que você enfrenta. Nós vamos orar agora com você. Por quê? Porque nós queremos que Deus ajude você. Nós queremos que você tenha a presença do Espírito.
Eu não sei se a Márcia está com a gente aqui, mas nós queremos mais do que pedir as coisas humanas, pedir para o Espírito atuar, para que vocês tenham a habilidade. Olha, sabe por quê? Os dons do Espírito são diversos. O Espírito Santo, ele só dá o dom se for necessário. Ele não é bobo. Ele vai dar um dom de cura se não tem ninguém doente. Ele vai dar, por exemplo, o dom de falar em línguas se todos falam português. Só para a pessoa poder dizer lá, 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 lá e dizer que ela tem ali o dom de línguas. Não faz sentido. Então, perceba, querido irmão, usar bota numa cidade, usar bota dentro de casa não faz sentido, porque bota é para onde? É para o meio do mato, é para um lugar em que você não quer tocar naquela lama. Então, ter a presença do Espírito e os dons do Espírito, Deus vai usar à medida da necessidade. Então, a necessidade de hoje é de pregação do Evangelho. A necessidade gritante. Por quê? Porque o barco desse mundo está afundando. Nós temos que jogar salva-vidas para o povo. Você é o camarada que está jogando salvação, aspergindo salvação na vida dos outros. Você tem que jogar essa salvação. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor deixa claro que você precisa fazer isso. E eu quero aqui orar, pedindo a presença do Senhor sobre sua vida. Eu quero aqui entregar a sua vida na mão do Senhor, para que o Senhor restaure você e te abençoe e te dê a habilidade, a capacidade, a força suficiente para você não só enfrentar o mal, mas pregar o evangelho. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em tuas mãos pedimos força dos altos céus. Que os nossos irmãos tenham o poder e a habilidade, Senhor, de falar de ti na sua zona de atuação. Muitos no trabalho, outros, Senhor, no ambiente de amigos, outros em faculdade, outros, Senhor, no ambiente de vendas, que eles sejam mais do que profissionais das determinadas áreas, pregadores do teu evangelho, arautos da verdade, Senhor. Que as pessoas, ao olharem para os nossos irmãos, não os vejam, mas que as pessoas vejam a ti. Que os irmãos preguem quando abrirem suas bocas, mas mesmo que os irmãos estejam calados, que eles também preguem o evangelho. Usa-nos, Senhor, como teus instrumentos. Ajude-nos, Senhor, com sua mão habilidosa a nos guiar às pessoas certas para falarmos o Evangelho, porque pouco tempo nos resta. O barco desse mundo está afundando, e mais do que questões políticas, mais do que questões financeiras, mais do que, Senhor, questões humanas, queremos apresentar a esse povo questões celestiais, Senhor. Queremos dar bote de salvação, bote salva-vida para todos eles. Nós cristãos, Senhor, somos comparados a uma espécie de barco, que enquanto estivermos flutuando nesse mundo, Senhor, nós estamos bem, mas se começar a entrar coisas do mundo dentro de nossa igreja, dentro de nossa vida, aí o barco não estará bom. Ajude-nos, Senhor, a tirar de nossa vida as coisas mundanas. Ajude-nos, Senhor, a tirar de nossa vida as coisas ruins para estarmos flutuando firmes e felizes, Senhor, levando o teu evangelho a todos que necessitam. Entregamos nossa vida em tuas mãos e agradecemos por esse culto familiar aqui com nossos irmãos. Abençoe os irmãos que estão indo trabalhar. Abençoe, Senhor, nossa líder, irmã Márcia, que está no trânsito. Abençoe, Senhor, os nossos irmãos que estão indo para suas atividades. Que hoje seja um dia de bênção, um dia feliz, um dia de vitória e um dia de respostas. Tudo isso te oramos. E oramos a Ti para que os nossos irmãos não desistam. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe.